Olá pessoal, para esse primeiro vídeo eu vou esclarecer mais sobre quem eu sou, o que eu estou querendo aqui no YouTube e eu espero contar com vocês para assistir esse vídeo até o final e me dizer aqui embaixo se você se identifica com alguma parte da história que eu vou te contar agora de uma forma muito real, porque é uma vivência minha e eu sei que você pode se identificar porque isso é muito comum na vida de uma pessoa LGBTQIA+. É muito comum você passar muito preconceito, é muito comum você não entender o que você é na sua infância, na sua adolescência. Então eu quero trazer aqui para vocês coisas que vocês talvez possam se relacionar, para que a gente possa esclarecer e tirar as nossas dúvidas, ou até mesmo você que é hoje numa fase adulta, ainda não entende o porquê aconteceu tal coisa com você lá no passado, e talvez uma vivência minha vá te dar mais clareza sobre isso. Bom, eu sou do Amazonas, de Manaus, e aos meus 14 anos eu tive o primeiro contato com uma pessoa trans. Os meus pais, eles tinham um bar e restaurante que durante a noite, próximo dali, tinha um ponto de prostituição de travestis. E todas as vezes eu ficava até mais tarde, ou até dormia no bar dos meus pais. E então, uma certa noite eu me deparei com uma figura de uma travesti muito bonita, totalmente feminina. E eu, como um olhar de criança, vi ali uma mulher, né, muito bonita. É como se eu jamais tivesse visto uma mulher igual, somente nas novelas ou capa de revista, que isso lá em 2007, 2006, creio eu, era uma coisa bem distante. Você vê uma mulher no seu dia a dia andando bem produzida, bem maquiada, bem arrumada. Isso não é comum, principalmente da região onde eu venho, que é muito quente. Você fazer uma maquiagem em Manaus para sair 2, 3 horas da tarde não é possível. Então, naquele momento ali me despertou um tipo de gatilho positivo e eu comecei a querer entender mais, sabe? O tempo se passou, aos 15 anos de idade eu tinha uma relação muito próxima com uma prima minha, que ela era totalmente ligada ao mundo feminino, uma mulher muito vaidosa. Na época ela tinha 16, 17 anos, acho que 2 anos mais velha que eu. E todas as vezes que eu ia pra casa dela, na casa da minha tia, ela me maquiava, ela me fazia se sentir super realizada com o que eu me identificava, sabe? E era muito mais comum naquela época ter milhares de gays e transformistas. Travestis eram pouco reconhecidas ou ninguém tinha uma amizade direta com uma travesti. Era muito mais fácil ter amizade com um gay, porque a sociedade, querendo ou não, ainda dava uma resfriada. E aí então era muito distante esse universo e eu despertei essa curiosidade a partir dali. E eu vivia com a minha prima o tempo todo, me periquitando, me sentindo mulher, feminina. E aí ela começou a me chamar de Bia, Bia Machucada. Ela falava, oi Bia Machucada, até que então eu decidi usar Bianca por conta dela, que ela ficava tirando essa brincadeira comigo. Ela dançava ciranda. Um certo dia ela falou assim, vamos pro ensaio da ciranda, talvez você goste, você pode até dançar. E aí eu falei, tá bom. Eu fui, frequentei a ciranda com ela, nunca dancei, não é uma coisa que eu gosto. Mas ali eu vi um diverso mundo de travestis, gays, lésbica, hétero, tudo num só lugar. E eu fiquei assim, gente, onde é que eu tava esse tempo todo? Onde é que tava esse pessoal o tempo todo? Entendeu? E eu também era muito jovem, 15 anos, não podia sair a hora que eu quisesse, então tudo era com permissão. A minha mãe era bem rígida em questão de deixar sair. Muitas vezes eu fugi sem a permissão dela, mas mais lá pra frente eu conto. E aí naquele momento eu vi toda aquela diversidade de pessoas LGBTs e conheci uma amiga dela, né? Que atualmente eu encontrei com ela aqui na França. Foi a primeira travesti que eu vi assim, personificada como uma mulher linda, uma beleza extraordinária. E eu comecei a ter curiosidade. Eu, como sempre, fui muito
falante, fui e perguntei qual era o seu nome, o que ela fazia pra ficar tão feminina assim, daquele jeito, se a família dela era tudo bem com isso em relação à sexualidade e tudo. E eu passei a frequentar a casa dela. E cada dia mais que eu ficava presente ali na companhia dela, eu tinha mais certeza que era aquilo que eu queria pra mim. Que eu queria ser uma mulher linda, que eu queria poder 24 horas me olhar no espelho e me ver como uma pessoa na figura feminina. Porque eu já sentia isso dentro de mim e eu queria transbordar isso. Aí que começou toda a guerra. Porque ela me falou sobre alguns hormônios e eu comecei a me dedicar de forma irregular, digamos assim, indireta. Nunca consultei nenhum tipo de endócrino, nenhum outro tipo de médico. E eu comecei a me injetar hormônios femininos. E aí, depois de 3 meses, assim, contínuos, me aplicando, eu comecei a sentir uma diferença muito grande no meu corpo. Eu sempre fui uma pessoa muito magra, então após que eu comecei a tomar hormônio, eu comecei a criar formas femininas, criar um pouco de gordurinha assim, rodelas no peito, sabe? Aquela massa de gordura no peito. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? E ela, não, é tudo bem, isso vai acontecer mesmo. O seu rosto vai inchar, você vai ter formas mais femininas. E aquilo foi me animando. Quando eu inteirei 15 anos, a minha família praticamente toda já tinha absoluta certeza de que eu ia ser gay. Mas foi um impacto muito grande no momento que eles me viram pela primeira vez como uma mulher. Que foi assim. No Natal, eu não vou lembrar o ano, mas todo Natal eu sempre levava meus avós para receber dinheiro no centro da cidade e eles comprarem as coisas que eles precisavam pro fim do ano para viajar para o interior. E eu que fazia esse papel de levar, porque desde muito pequena eu sempre soube andar de ônibus por toda a cidade. Quando eu e minha avó e uma tia minha estávamos em uma loja de departamento, eu fiquei por horas namorando um escarpão rosa pink, que eu vou deixar aqui a foto para vocês, talvez você lembre que era uma febre há uns anos atrás. E eu fiquei apaixonada pelo aquele sapato. E a minha avó percebeu isso. Então, como ela tinha me dado de presente também vestimenta para que eu passasse as festas do fim de ano, mas no modo masculino, tá? Escolhi o que ela tinha me dado e quando nós chegamos no caixa, ela me perguntou, você não vai querer o sapato? E eu falei assim, sim, eu já peguei. Ela disse, não, o que você tava olhando lá. E aquilo assim foi um choque pra mim, mas eu também não pensei 2 vezes. Eu falei, sim, eu quero. E ela falou, você pode pegar, a vovó vai pagar pra você. E eu fui, busquei o sapato, ela pagou pra mim. Dali já criou todo um planejamento na minha cabeça. Eu falei, se eu tenho um sapato, então eu posso pôr um vestido, eu posso pôr uma peruca. E eu ainda era menininho nessa época. E aí eu falei assim, vó, a senhora me ajuda a comprar um tecido também? Ela falou, sim, ajudo. Nós fomos, ela me deu o dinheiro, eu comprei o tecido daqueles, acho que é cetim, acetinado, não lembro. Comprei uma renda bem bonita, preta, e levei até a costureira. Eu mandei a costureira fazer um vestido pra mim, pra eu passar o final de ano. Dei um jeito pra conseguir mais dinheiro. Eu lembro que na época eu pagava R$ 35 pela aquelas perucas que você vê em loja de manequim, sabe? Aquelas perucas com um monte de cachinho assim. Falava, não, eu vou comprar uma peruca daquela, eu vou desfazer todo aquele cacho, eu vou fazer uma peruca belíssima e eu vou passar o Natal montada. Tá, me decidi a isso, planejei isso há 10 dias antes. Foi, a costureira fez todo o vestido, eu consegui a peruca, arrumei tudo. E no Natal desse ano foi a grande libertação pra mim. Eu trabalhava em um salão de escovista na época. E aí o meu patrão falou assim, se você quiser se arrumar aqui, depois que a gente finalizar, você fique à vontade. Então eu fiquei mais satisfeita ainda, você se arrumar em um grande camarim e tudo, ficar bem bonita com uma boa iluminação. E aí eu fui pra lá, me arrumei e comecei a passear nas casas dos meus parentes, assim, e onde eu chegava era um impacto muito grande, porque eu sempre fui muito alta, hoje eu tenho 1,82 metros,
Mas antes eu já era, tipo, uma estatura muito grande. Se eu pôsse um salto de 15, e era salto 15 que eu gostava, ficava enorme, imensa. E aí as pessoas impactadas assim, mas nunca me repreenderam. Tipo assim, o que você tá fazendo de mulher? Você tá ridícula, você tá feia. Eu nunca ouvi nada disso. Porque como eu vivi sempre no universo feminino perante a minha família, a minha mãe, ela tem várias irmãs. E nós, lá em casa, a gente sempre foi muito mais próximo da família da minha mãe do que da família do meu pai. Então, eu sempre presenciei as minhas tias e a minha mãe se reunindo no domingo para fazer as unhas, a sobrancelha, fazer depilação. E eu participava de tudo aquilo ali, sabe? Eu era muito habituada a esse universo feminino. E o quanto eu amo o universo feminino é inacreditável. Bom, e eu recebia muitos elogios montada. Tipo, não era trans 24 horas. Eu de peruca ali, um vestido bem elaborado e o salto que minha avó me deu. E vários elogios, ah, você fica bonita, não sei o quê. E as pessoas querer bater foto comigo. E aquilo foi abrindo mais a minha cabeça para esse universo. Gente, eu sou maravilhosa. Então é isso que eu quero pra minha vida. Só que aí minha mãe achava que era só uma fase, que eu ia fazer aquilo ali no Natal e depois eu ia largar de mão. Eu conheci logo no início do ano, eu passando na avenida principal do meu bairro, eu vi uma barulheira. Quando eu atravessei a rua pra ver o que era uma quadrilha cômica, só de viado. E aí, gente, eu falei, pronto, é aqui que eu vou me encaixar, é aqui que eu vou criar as minhas experiências, é aqui que eu vou descobrir a minha vida. Comecei a ensaiar a quadrilha com o pessoal e tudo. E aí eu descobri que era uma quadrilha que os homens se vestiam de mulher e as mulheres de homem. E aí aquilo eu falei, não, é isso. Falei, não vou sair mais daqui. Fomos, eu dancei durante 2 anos. E aonde a gente passava, assim, pra se apresentar na cidade, eram muitos elogios, as mapoas, assim, várias. Ai, muito linda, muito bela, quero bater foto, isso e aquilo. E eu me sentia já confortável com isso, sabe? Então eu queria aquilo ali pra mim. E aí esse tempo todo passou, eu fui conhecendo outras pessoas no meio, fui inscrita em concursos de beleza, participei de shows em boate de drag. Eu fiz muita coisa depois daí, sabe? E fui descobrindo muitas gays, muitas outras trans, travestis. Fui descobrindo todo o universo diverso que é esse mundo LGBT, sabe? Muitas pessoas boas, muitas pessoas ruins também, porque nem todo mundo é perfeito. Me meti em muita confusão, porque tem a parte também psicológica que veio de um sobrecarregamento muito forte quando eu ainda era criança, do abandono do meu pai, dificuldades que minha mãe teve para criar eu e meus irmãos, que também quero dizer aqui que eu sou de uma família que sou eu de travesti e tenho mais 4 irmãos gays. Então a família toda é LGBT. Os 2 únicos héteros faleceram, infelizmente. Então são as 4 gays e eu de travesti. E é uma família muito unida hoje em dia, mas a gente já quebrou muito pau. E eu vou deixar o restante das coisas para a parte 2 do vídeo, porque senão vai ficar muito longo e eu não quero encher a paciência de vocês aqui, tá bom? Um super beijo por enquanto, muita gratidão. Curte o vídeo, compartilha se você achar que alguém precisa ouvir essa experiência e até a próxima.